minha especialidade, né, a fisiatria, medicina física e reabilitação, ela tem contato com várias especialidades, né? Então, na questão da dor, a gente tem muito contato com o pessoal da neurocirurgia, ortopedia, fisioterapia. E no caso, nesse grupo eu cheguei porque um dos neurocirurgiões me conhecia, a gente se encontrou num congresso de dor e aí ele comentou que estavam precisando de um fisiatra na equipe, porque a antiga havia se mudado. Aí eu fui conhecer o grupo, me interessei pela proposta, pela dinâmica do grupo e aí ingressei e comecei a ajudá-los. Olha, primeiro, como profissional, você trabalha de uma maneira muito harmônica assim, né, com outros profissionais. E isso atualmente é uma questão um pouco difícil de se encontrar no dia a dia, né? Tantos profissionais atendendo em diferentes locais, atendendo em diferentes horários. É difícil você ter em um lugar tantos profissionais abordando um mesmo paciente. Então isso é uma coisa bastante satisfatória para mim como profissional médico. E ao mesmo tempo eu agrego a eles o meu expertise ali em tratar esses pacientes, né? Então, no paciente com dor que chega para nós, muitas vezes o paciente tem dor por motivos de degeneração, trauma, artrose, esforço repetitivo. Essas questões elas são abordadas pela minha especialidade de uma maneira um pouco diferente como é abordado pelas outras especialidades. Então a gente acaba conseguindo acrescentar algo a mais no tratamento do paciente, ou às vezes o paciente tem mais demanda da minha área, mas eu conto com a experiência do pessoal da neurocirurgia, da psiquiatria, e ter uma fisioterapeuta do lado também é uma coisa que ajuda bastante, assim. A medicina, ela tem um conhecimento muito amplo, muito aprofundado em cada área, né? Então, o pessoal da neurocirurgia, eles têm um grande conhecimento técnico em uma determinada área. Eu na fisiatria tenho outro, a psiquiatria tem outro. Só que em alguns momentos, esse conhecimento ele se sobrepõe. Então, eu aprendi algumas coisas de psiquiatria, aprendi alguns conceitos de neurocirurgia, mas o diálogo entre os profissionais, a impressão que o profissional ali tem do paciente acaba sendo muito importante. Porque é isso, por mais que existam práticas minimamente categorizadas, guidelines, essas coisas, existem alguns aspectos que só avaliando o paciente, né? E só avaliando o paciente com o especialista, né? E como ali toda a equipe tem, digamos, o mesmo cerne, o mesmo norte, o diálogo fica muito mais fácil de você lidar, né? Não tem conflito de interesses ali, ninguém está disputando o paciente, então a situação fica um pouco mais clara para a gente trabalhar. A grande questão é a facilidade e a viabilidade, né? Se eu atendo o mesmo paciente no meu consultório particular, muitas vezes eu vou encaminhá-lo para um profissional, aí tem toda a questão do paciente ir buscar o profissional, pegar a avaliação, eu entrar em contato com o profissional, pegar a impressão dele e tal, não sei o quê. Muitas vezes isso se perde, mesmo porque no nosso grupo nós temos 4, 5, 6 profissionais de diferentes áreas. Então chega um paciente, você encaminha para 5, 6 profissionais, isso não é um aspecto que o paciente normalmente gosta, né? O paciente busca um profissional com um aspecto resolutivo, com aspecto de otimizar tempo de tratamento. Você encaminha ele para 5, 6 profissionais. Agora, no momento que o paciente chega num local e você tem 5, 6 profissionais ao seu alcance, você não precisa utilizar os 5, 6, mas você tê-los ao seu alcance, isso muda a sua dinâmica completamente, né? Pô, posso pedir opinião de um, posso pedir opinião de outro, ou posso encaminhar para ele, falar, olha, esse caso não é tanto da minha área, acho melhor você conversar com o pessoal da psiquiatria, da neurocirurgia, da ortopedia. Então essa facilidade isso tanto facilita o acesso como torna viável, porque muitas vezes isso acaba inviabilizando o tratamento, entendeu? Ou você acaba perdendo o paciente, você começa a encaminhar muito, o paciente às vezes pega uma impressão que esse cara tá me mandando para vários profissionais porque ele não sabe o que está fazendo, né? Mas na área de dor, o conhecimento acaba sendo muito sinérgico, né? Os profissionais acrescentam em diferentes aspectos para o tratamento final. Sim. E, assim, existem, é claro, profissionais que naturalmente têm uma relação maior. Por exemplo, um ortopedista com reumatologista, um fisiatra com ortopedista. Isso naturalmente ocorre. Agora, especificamente na questão de dor, que é o cerne do nosso grupo, existem diferentes profissionais que
na maioria das vezes, são quase essenciais ao tratamento, né? Então, você ter essa equipe coesa no mesmo local, isso transfere uma segurança importante para o paciente, né? Não é do tipo, vou encaminhar você para um psiquiatra. Não, olha, temos aqui um psiquiatra da nossa equipe, temos aqui um neurocirurgião da nossa equipe de confiança, e isso acaba demonstrando também bastante transparência para o paciente, né? A gente não tem conflito de interesses, ninguém está ali por outro motivo senão para melhorar a prática médica na questão de dor do paciente, né? Então, acho que nesse aspecto isso acrescenta muito ao tratamento do paciente. Sim. A gente, como eu falo, a fisiatria, eu cuido tanto de partes ortopédicas quanto neurológicas, né? Então, tem um caso específico que eu era o fisiatra, o paciente foi encaminhada para mim por conta de um procedimento específico. E meu papel era basicamente realizar o procedimento. Esse paciente veio de um outro profissional que não era do nosso grupo, e eu avaliei o paciente, o pai bastante ali aflito, porque era uma jovem de 16, 17 anos, eles de outra cidade. Disse, não, a gente veio para fazer esse procedimento e tal. Só que esse procedimento, normalmente ele é o fim da linha de um processo de investigação. E eu falei, mas vocês já fizeram esse exame? Vocês já fizeram isso? Porque eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Inclusive eu sou remunerado para isso, só que eu fizer isso, provavelmente o seu problema não vai ser resolvido. Você precisa... Como é que foi a sua investigação? Então eu comecei a entrar na seara do outro profissional. Não inspirei tanta confiança no que ele tinha realizado. Eu falei assim, olha, eu posso fazer, mas eu recomendo fortemente que você faça uma outra avaliação e tal. Resumindo, essa jovem, ela estava desde os 14 anos investigando, com exames equivocados, exames que não iam trazer nada de benefício. O paciente buscou outro colega profissional, fez o exame que tinha que fazer, eu conversei com o profissional, falei, cara, esse paciente está assim, tem essa demanda, no caso ela tinha uma dificuldade de marcha, cada vez maior, porque a musculatura contraía muito. Eu ia aplicar uma toxina que relaxa a musculatura. É uma coisa muito simples, né? Só que eu falei, olha, isso vai voltar em 3, 4 meses, precisa descobrir o que está acontecendo. Aí o colega pediu o exame que precisava ser feito, a paciente tinha uma má formação na medula de um vaso sanguíneo. Então o vaso sanguíneo estava crescendo na medula, estava comprimindo a medula. Essa paciente estava cursando para ficar paraplégica. E, então, assim, eu aplicar toxina, tudo bem, ia evitar que a perna dela ficasse muito contraída. Mas o problema dela era medular. Resumindo, essa paciente foi encaminhada para um serviço de referência, fez o procedimento medular e voltou a andar. Então foi uma paciente que marcou muito por eu ter esse ambiente que me proporcionasse isso, sabe? Eu ter tempo para avaliar paciente, ter tempo para conversar com o familiar, ter tempo para explicar por que fazer isso e não aquilo. E no fim das contas, assim, meu trabalho foi o menor possível, porque eu não fiz nenhum procedimento. E quem descobriu foi outro profissional. Mas eu me senti assim, bastante realizado de ter colocado o paciente no caminho certo, entendeu? Se tivesse feito a toxina, dali a 6 meses o paciente estava paraplégica, tipo, ninguém ia ter descoberto ainda que ela tinha problema na medula, mas era uma coisa que fugia da minha área. Então ter esse profissional, e acho que o mais importante é ter esse ambiente, assim, sabe? Você tá lá para atender com calma, para atender como todo lugar deveria ser para atender, entendeu?